Hoje eu quero indicar para você uma leitura para esse tempo de isolamento. Eu vou indicar semanalmente aqui um livro, às vezes livros pequenos, às vezes livros grandes. Vou começar por um livro bem pequenininho, mas é um livro maravilhoso. É um livro escrito por um escritor muito importante dos anos 70, 60, chamado André Gortz. Apesar desse nome, ele é, na verdade, como ele próprio diz, um reles judeu austríaco, mas que se tornou um teórico muito importante da teoria social nos anos 60 e 70. Ele se mudou para a França e lá ele travou contato com Sartre, escreveu a partir do ponto de vista de Sartre, mas com o tempo ele se distanciou da teoria de Sartre e ele acabou se tornando um precursor de várias teorias e várias ideias muito importantes para o século XXI. Primeiro, a ecologia política, da qual ele é um precursor, um crítico muito feroz da tecnocracia e de como que a técnica havia dominado a nossa vida, e no campo do capitalismo, como que ela havia extrapolado a esfera econômica e dominado também a esfera mais privada de cada um, a vida particular, a família, as relações pessoais das pessoas. E também foi um precursor da ideia do que ele chamava de renda mínima de garantia, hoje defendida entre nós pelo ex-senador Eduardo Suplicy, a renda mínima de cidadania. Mas esse livro é um livro diferente. Ele foi casado por quase 60 anos com uma mulher chamada Doreen. Doreen era inglesa, eles se conheceram na França, se apaixonaram, se casaram. E Doreen, ainda nos anos 70, começou a desenvolver uma série de doenças. Primeiro ela desenvolveu uma doença chamada aracnoidite, uma inflamação de membranas do sistema nervoso que foi causada pela injeção de um contraste que ela havia tomado 7 anos antes, chamado Lipiodol. E depois ela desenvolveu um câncer de endométrio. Mas eles se mudaram para o campo. Ele diz no livro que ele plantou 200 árvores em volta da segunda casa deles. E ela ainda viveu bastante tempo, mas no final a vida dele começou a ser muito abalada pelo fato de que a vida dela estava se degenerando rapidamente. Ele escreve então, entre março e junho de 2006, esse livro, que é uma obra-prima. O livro se chama Carta a D, História de um Amor. Olha como que o livro começa. Você está para fazer 80 anos. Encolheu 6 centímetros. Não pesa mais do que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos e eu amo você mais do que nunca. É uma carta-testamento em que ele conta a história, a biografia de ambos juntos, como se fosse quase que um único ser. 3 meses após publicá-la, André Gortz e Doreen se suicidaram. Espero que você encontre muito alento nesse livro, porque ele fala da possibilidade de um amor que perdura o tempo, que passa pelas provações da vida e que é cada vez mais intenso, ainda que cada vez diferente do que era antes. Boa leitura. André Gortz e Doreen se suicidaram porque não concebiam viver um sem o outro. Existem 2 edições no Brasil, uma já esgotada pela Kozak Naif e Ana Blume, e depois que a Kozak Naif encerrou sua operação, a Companhia das Letras
publicou uma nova edição.